Olá, seja bem-vindo à H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua performance rumo à satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e hoje nós vamos falar sobre intensidade. Nós estamos tratando sobre 21 habilidades que todo homem precisa desenvolver. Essa é uma série de lives, uma maratona que nós estamos fazendo, que nós vamos transformar em vídeos, como conteúdo do nosso canal, conteúdo das nossas redes sociais. Então, eu te aconselho hoje já encarar essa live como um grande crescimento para você, pessoal, porque nós vamos trabalhar sobre um tema que nem todo mundo consegue desenvolver com tanta habilidade. Isso porque, pelo que nós vamos estudar aqui, existem muitas coisas que competem com as nossas forças, com as nossas vontades, competem dentro de nós com o nosso propósito, com a nossa missão de vida, enfim. A gente está constantemente tendo que alinhar e ajustar o nosso coração em cima daquilo que nós temos para fazer. Ok? Então, vamos lá. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que nós vivemos, lógico, que dentro de uma sociedade que é cheia de possibilidades, de oportunidades, e ao mesmo tempo existe muita coisa competindo dentro de nós com os nossos propósitos e às vezes ganhando muito espaço e ganhando força, sem produzir aquilo que a gente gostaria. Como que eu vou te explicar isso melhor? A gente está numa sociedade hoje, digital inclusive, com inúmeras oportunidades. O tempo todo você está sendo exposto a oportunidades. As redes sociais estão te oferecendo sempre alguma coisa para você ver, alguma coisa para você gastar o seu tempo. E nem tudo que você traz para a sua vida vai produzir aquilo que você quer. Então, normalmente, a gente tem um esforço muito grande para conseguir ajustar o nosso foco. Foco que, inclusive, foi um dos temas da nossa live anterior, de algumas lives anteriores. E eu aconselho você procurar essa aula só sobre foco, porque constantemente a gente precisa realmente ajustar. Então, enfim, quanto mais eu me exponho a algo que não produz aquilo que eu quero, mais frio eu fico. Então eu tenho uma certeza, primeira coisa, eu tenho ciência de que eu tenho um propósito na minha vida. Eu tenho ciência de que eu tenho uma missão. Mas se eu estou dando lugar para coisas que não vão cumprir isso dentro de mim, eu estou me expondo a coisas que, ao invés de fortalecer a minha visão, fortalecer o meu caminho, fortalecer o meu foco naquilo, eu estou perdendo tempo. Isso vai provocar em mim um esfriamento. Isso vai provocar dentro de nós um esfriamento do nosso propósito. Então, as pessoas que são intensas, normalmente são aquelas pessoas que não perdem tempo com outra coisa. Elas não perdem tempo com a força contrária. Ela tem um senso de missão muito forte dentro dela e tudo aquilo que ameaçar o tempo que ela vai investir, ameaçar a estratégia dela para alcançar, ela vai sair daquilo, ela vai tirar o corpo fora daquilo, o que é muito bom, porque quanto menos tempo você perder com coisas que não vão te acrescentar, mais você terá tempo para poder investir, e isso vai depender do seu grau de força que você vai pôr no seu propósito, na estratégia do seu propósito. Então, por isso que é importante você focar e manter-se o tempo todo ali com o seu entendimento ligado, ok? Por quê? Porque um dos maiores ladrões de força nossa, ladrões da nossa energia, da nossa intensidade, hoje é o pensamento descontrolado. Então, se você não começar a dominar a sua mente, dominar os seus pensamentos, você vai vaguear por qualquer coisa que aparece. Quem aqui já
não aconteceu, né, de pegar o celular para poder olhar as horas e você viu tudo que tinha no celular menos as horas? Ou seja, você tinha um foco, né, você tinha um interesse com o celular, mas na hora que você ligou o celular, outras coisas te chamaram a atenção. Então, essa síndrome, né, do pensamento acelerado, né, do pensamento descontrolado, principalmente, né, mais do descontrolado aqui, ele faz com que a gente divida a nossa força, divida o nosso pensamento. Então, a nossa mente é um campo de batalha, constantemente. Nossa mente ela vai ser um ambiente, um território de guerra, né, de batalha, que o tempo todo você precisa se policiar, você precisa diariamente lutar entre entre as dúvidas e as convicções que você tem, e você vai ter que criar estímulos. Você mesmo vai ter que aprender a criar estímulos para você construir as suas emoções e consequentemente, né, as respostas mentais que você precisa para te levar para esse propósito. Então, entenda que a sua mente ela tem que ser dominada por você, né? Tudo aquilo que a gente trabalha no desenvolvimento pessoal passa pela nossa mente, passa pela transformação que a nossa mente tem. Isso tudo, né, eu estou falando aqui porque se você não conseguir mudar a sua mente, se o seu pensamento for descontrolado, você vai ter uma dificuldade enorme de ser intenso. E intensidade é você aumentar o grau de força no seu propósito. Eu estou falando aqui de ser intenso no propósito, lógico. Tem pessoas que são intensas nas drogas, tem pessoas que são intensas nas noitadas, tem pessoas que têm interesses diferentes. Eu estou falando aqui daquilo que vai acrescentar para você na sua vida pessoal e profissional. Esse é o intuito do nosso trabalho, que você aprenda e cresça profissionalmente, pessoalmente, não só subindo degraus, mas realmente alçando voos mais altos, coisas que você realmente deseja e sonha em conquistar. Então, para isso você vai ter que ser intenso, não tem jeito. Ninguém fraco consegue chegar em grandes oportunidades. Para você chegar lá, você vai precisar ser intenso, ok? Então, quando a gente fala sobre entendimento, a gente está falando de compreensão. Falar de entendimento, né, como a gente está falando sobre o pensamento, que a gente precisa dominar nosso pensamento, isso vai passar pelo entendimento que a gente tem das coisas, pela compreensão das coisas ao nosso redor, das coisas que fazem parte da nossa vida. E tudo que a gente faz de verdade, a gente só faz porque tem um significado para nós. Por exemplo, acordar cedo para ir trabalhar tem um significado para você porque você entende a importância daquilo para o desenvolvimento do seu trabalho, para o desenvolvimento do seu dia. Então, tudo que você faz, sejam coisas prazerosas e coisas nem tão prazerosas, porque nem tudo que a gente faz é aquilo que a gente gosta, não é mesmo? A gente faz porque tem um significado para nós. A mãe, por exemplo, que deixa de comer, né? Deixa de almoçar para poder dar a papinha para o neném, e muitas vezes se abdica de si própria em função dos filhos, ela faz isso porque tem um significado para ela. Ser mãe, amar, né? Se dedicar para a família, tem um significado. Agora, se isso a prejudica, é ela que vai saber. Tem mães que se sentem altamente prejudicadas por fazer esse investimento nos filhos, né? E elas fazem isso culpadas por se sentirem assim, de se sentirem. Sendo que, na verdade, existem saídas, existem meios de você se reposicionar e se reorganizar, mudando a sua compreensão. Como a proposta desse canal é a gente trabalhar com homens, nada impede que a gente dê alguns exemplos para você entender a resposta que você precisa criar dentro de você, de um padrão novo de mentalidade para o seu crescimento. Então,
eu quero realmente que você tenha clareza. Você, a partir do momento que as coisas têm significado para você, você tem que trazer para dentro de si o seguinte sentimento: isso está me levando mais perto ou me afastando do meu propósito? Essa pergunta te faz ter clareza. E a clareza é o seguinte: a partir do momento em que a partir desse ponto, né, de vista que eu tenho, eu começo a ver que as dúvidas, elas não podem deixar de ser respondidas. Eu vou criar no meu entendimento uma necessidade de responder a essas dúvidas. Como eu disse, a esses pensamentos que vieram sobre mim. O que eu estou fazendo? Se o que eu estou fazendo tem significado para mim? Se está me levando ou me afastando do meu propósito? E a partir de então, eu vou fazer um investimento na resposta disso para poder ou aumentar o significado disso para mim, se estiver me aproximando do propósito, ou mudar o significado das coisas. Porque você pode ressignificar. Você pode ressignificar sentimentos, você pode ressignificar os seus pensamentos, você pode ressignificar o propósito seu. Isso é um esforço contínuo que a gente precisa ter. E parte do comprometimento que você tem com você mesmo. Agora, não tem como fugir. Uma hora você vai bater de frente com você mesmo. E existem pessoas que vão acabar se escondendo atrás das drogas, acabar se escondendo atrás de vícios, para poder fugir da realidade de quem é. E nisso elas vão ser intensas, infelizmente, naquilo que prejudica a vida delas. Mas a proposta aqui é outra, é que você consiga crescer. Então, o que eu quero começar a te dizer? Que a intensidade, ela vai te premiar. Todas essas habilidades, eu tenho falado isso a cada vídeo que passa, porque isso é uma coisa que eu realmente acredito. Que todo investimento que você faz numa habilidade a mais em você, ela vai te trazer uma recompensa. Então, ela tem um prêmio para você. Ela mata uma dor sua e te traz um prêmio, te traz uma conquista, uma sensação enorme de realização. Então, quando você é intenso, a primeira coisa que você precisa entender é que você vai ter que trabalhar com a sua paixão. Você vai trabalhar, e quando a gente fala de paixão, a gente não está falando só daquilo que a gente gosta. A gente está falando daquilo que muitas vezes traz até sofrimento para nós. Porque essa é a raiz da palavra paixão. A paixão vem do grego pathos, que significa sofrer tem a ver com a questão do amor, né, do sentimento de amor, mas fala do sofrimento intenso que a pessoa tem em cima de uma necessidade, né, de uma realização que ela quer. Então, muitos têm paixão até por coisas que não são naturais, né? Tem paixão por um hobby, tem paixão por uma coisa material, porque aquilo provoca uma dor dentro dela. Então, um sinal de intensidade, e você vai conseguir identificar a intensidade, é onde você é apaixonado, aonde você é movido, você é impulsionado a avançar em direção àquilo. Então, por exemplo, quem é apaixonado pela esposa, ele é movido, né, a se encontrar com a esposa, ele pensa nela, pensa no relacionamento. Ele é o que Camões, né, Luiz Camões, falou, né, nos seus versos, né, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Porque é justamente isso, né? É um contentamento descontente, ou seja, você fica feliz, mas ao mesmo tempo aquilo ali está te consumindo. Porque isso é paixão, né? É você querer mais, você querer se entregar. Você sabe que aquilo ali é uma dor sua e que é uma dor prazerosa. Parece até contraintuitivo, né? Falar que é uma dor prazerosa.
Parece coisa de masoquista, mas não é não. Masoquismo é outra coisa. A gente está falando aqui Isso é intensidade, isso é paixão. É uma dor prazerosa. É isso que eu quero que você grave no seu coração, ok? Então, para isso, né, um sinal de que você vai trabalhar melhor a sua paixão é você desenvolver o seu propósito. Tem um plano na sua vida, né? Tem uma causa por que lutar. Tem tantas pessoas por aí, inclusive na internet, são os rebeldes sem causa, né? Porque eles estão lutando pelo nada, eles não sabem nem pelo que eles estão lutando, eles estão lutando pelo... eles acham que estão lutando por uma coisa que eles acreditam, mas na verdade eles estão lutando por nada, porque eles estão lutando só por um impulso e não por um propósito. Então tem uma causa pelo que lutar, tem um motivo para você acordar todos os dias, tem um motivo para você perseguir alguma coisa. Então as pessoas, ninguém se apaixona por nada. A gente está falando de paixão, ninguém se apaixona por nada. Não tem como eu ser apaixonado e falar assim, não sei o motivo. Não, você sabe o motivo. Tem uns que são apaixonados pelo trabalho, tem gente que é apaixonada, né, pela sua missão, né, de encontrar determinada coisa. Enfim, tem uma causa. Ninguém é apaixonado pelo nada. E quando você encontra o seu propósito, quando você encontra a sua causa, quando você encontra seu objetivo de vida, você encontrou então a razão do seu viver, o motivo do seu viver. Você encontrou uma resposta a mais para dentro de você. E olha, é tão ruim quando você não sabe responder para você mesmo o porquê que você existe. Eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade, eu estudava com a minha irmã numa escola em Belo Horizonte, e a gente pegava um ônibus e ia para lá, era um colégio muito tradicional. E apesar de, na minha vida, né, eu com 7 anos, indo para lá estudar, numa excelente escola na época, né, e apesar de eu sentir que tudo conspirava para o bem, eu lembro de eu ter umas perguntas existenciais com 7 anos de idade, por incrível que pareça. Eu com 7 anos de idade, eu ficava me perguntando quem eu sou, qual que é o propósito de eu estar aqui. Não pensava nessas palavras, né? Mas eu tentava entender o porquê que eu existia, o porquê que eu estava vivo, o que eu tinha para fazer nessa terra. E eu senti um vazio enorme, eu lembro disso, de sentir um vazio enorme. E anos mais tarde, eu consegui trabalhar isso muito bem dentro de mim. E olha que anos mais tarde, eu passei pelas maiores dificuldades com a minha família, porque esse foi o único ano na minha vida que eu estudei em escola particular, quando eu tinha 7 anos. Depois disso, nós passamos por um perrengue grande, né, na minha família. Mas eu consegui, apesar disso tudo, encontrar resposta. Então, é um presente do céu quando você encontra o propósito da sua vida, por que você existe. E nisso você tem que ter convicção. É nisso que você tem que se apoiar. É no seu propósito, não no propósito do outro. As pessoas têm propósitos diferentes. Nem todo mundo que está ao seu lado olha para o seu propósito com os mesmos olhos que você. Nem todo mundo que está do seu lado vai te entender. E você também não vai conseguir entender. Muitas vezes a gente quer uniformizar as pessoas, a gente quer projetar nas pessoas a imagem de nós, daquilo que nós queremos nas outras pessoas. Então é muito comum, até principalmente com os pais, que ele deseja que o filho seja uma coisa que o filho não quer ser. E há um perigo muito grande nisso. Às vezes o filho consegue até passar numa faculdade, termina a faculdade, já vi casos de filho que terminou o curso e entregou o diploma para o pai e falou assim, toma, esse diploma é o seu. Agora eu vou atrás do meu. Porque ele perseguiu uma coisa que era um projeto do pai na vida dele. Então você tem as suas convicções, você tem que ter as suas convicções em cima dos seus propósitos. Não espere que as pessoas
Sonhe o seu sonho. É muito bom quando a gente acha pessoas para sonhar junto com a gente. Normalmente a esposa, normalmente o pai, normalmente os irmãos, mas não espere e não cobre isso deles. Porque quem tem que ter convicção naquilo que você quer é você. Então, muitas vezes, olha como é que é interessante, como a gente está falando aqui de intensidade, a gente às vezes perde a intensidade por falta de apoio, não é? A gente perde a intensidade, as coisas vão enfraquecendo dentro de nós, vão esfriando dentro de nós, porque a gente se sente sozinho. Só que é quando você se sente sozinho, é que você tem a grande oportunidade de provar para você mesmo o que você quer. E quanto mais você lutar por aquilo que você quer, mais você vai ser orgulhoso de você mesmo. Porque você nunca vai poder dizer que você estava fazendo uma coisa porque os outros queriam, mas porque você queria. Desde o primeiro momento era você que queria. E por isso valeu a pena. E se deu errado, tudo bem, você parte para outra. Não tem problema, você tem que ser responsável por você mesmo. Então, muitas vezes nós vamos ter lutas, confrontos dentro de nós, mas as nossas convicções vão nos fortalecer. Elas vão nos firmar no nosso caminho, ok? E é por isso que a partir do momento em que eu tenho paixão dentro de mim, eu tenho convicções, eu vou precisar ter iniciativa. Eu não posso ficar na inércia, eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu não posso esperar estímulos externos para eu fazer alguma coisa, eu tenho que avançar. Eu tenho que entender que depende de mim. Depende de mim mais do que de qualquer outro. Aliás, depende só de mim. É claro que a vida muitas vezes pode nos presentear com pessoas que vão nos ajudar no nosso projeto. Afinal de contas, ninguém cresce sozinho também. O sucesso de um grande líder está na equipe que ele separou, está na equipe que ele escolheu, está na equipe que ele liderou. Então, muitas vezes, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Eu acredito que você vai encontrar pessoas que vão ter o mesmo propósito que você. Mas, mesmo assim, a iniciativa tem que ser sua. Você tem que ser o primeiro interessado em alcançar aquilo que você quer para a sua vida. Ok? Bom, a partir do momento que eu busco essa intensidade, né, que eu já entendi que a paixão ela é fundamental, eu tenho que também ajustar, elevar o nível desse propósito meu para um nível de sacrifício. Um nível em que eu estarei disposto a me sacrificar. Tem uma fala, né, eu não me lembro agora onde eu ouvi, mas isso é muito forte dentro de mim. E mais do que um motivo para viver, nós precisamos ter um motivo para morrer. Por exemplo, tem pessoas que podem achar um motivo para viver facilmente. Mas o motivo para morrer é o sentido do seguinte: eu daria a minha vida por isso? Eu estaria disposto a morrer por isso? É o caso que nós vemos, por exemplo, dos filhos. Né? Nós, pais, nós temos uma ideia muito forte disso dentro de nós. Nós morreríamos pelo nosso filho, né? A gente daria a nossa vida pela nossa família, daria a vida pelo nosso filho. E o seu propósito é a mesma coisa, porque se você precisar morrer para defender isso, você estaria disposto? Então, quando você pensa nesse aspecto, você vai entrar no nível de sacrifício. Se você acha que isso é impossível, eu vou dar um exemplo para você. Martin Luther King, um líder negro nos Estados Unidos, que levantou uma bandeira da igualdade racial nos Estados Unidos. Tem tantos acontecimentos que cercam a vida de Martin Luther King que me deixam muito fascinados. Inclusive, o dia que eu entrei num ônibus lá em Miami e eu vi uma cadeira separada para Rosa Parks
que quem já leu a história de Martin Luther King sabe que ela foi uma mulher que defendeu o direito dela dentro do ônibus de sentar nas cadeiras da frente, onde só os brancos sentavam. Então, quando eu cheguei lá, eu vi a plaquinha, tirei até uma foto dessa placa, que aquele assento estava dedicado a ela. Na hora me veio na mente o que Martin Luther King defendeu, ou seja, ele não só se sacrificou porque ele chegou a morrer por esse propósito, mas ele levantou uma bandeira que impactou tanta gente que outras pessoas também marcaram a história delas com essa mesma missão, com esse mesmo propósito. E isso é muito forte. Eu sei que tem um propósito dentro de você que vale a pena você defender até o fim. E você vai se orgulhar disso um dia, porque você vai construir uma coisa não para você, mas para muita gente à sua volta. E é por isso que você pode ser intenso. Seja intenso, se joga, se lança, mergulhe nisso para você crescer e prosperar, ok? Bom, para quem tem paixão, precisa também, para ser intenso, de coragem. Se eu não me engano, foi a segunda live, o segundo vídeo aí do canal, então, inclusive um vídeo com bastante engajamento, que me surpreendeu demais, porque nós falamos muito sobre coragem, falamos sobre essa habilidade que destrava o nosso potencial. E é claro, né, ninguém consegue conviver com a mesmice. Quem consegue conviver com a mesmice, ele está com algum problema. Então, normalmente, as pessoas vão se sentir insatisfeitas pela situação que elas têm atual e vão se sentir insatisfeitas até se tudo estiver estável. E é isso mesmo, você tem que... Não estou falando para você ser insatisfeito, eu estou falando para você ser inconformado com uma realidade. Então, você ter coragem para ser diferente e ter coragem também para fazer diferente. Quando lá atrás nós falamos de paixão, falamos do grego, né? A coragem, inclusive, ela também é uma palavra grega que significa agir com o coração. Olha que interessante, né? Você agir com aquilo que está inquieto dentro de você, para você realmente lutar por aquilo que você acredita, para você ter ousadia de sair da zona de conforto e ir em direção a um comportamento que é coerente com o seu propósito. Então, para isso, você também, além de ter coragem, você vai precisar de ter foco. Foco também foi um tema das nossas habilidades já trabalhadas aqui. Eu estou te dando esses links aqui, porque se eu for parar para poder falar tudo que eu já falei nessas lives, essa aqui então vai ficar gigantesca. Mas foco também, né? Para você não ficar sem nada nesse vídeo aqui, ele fala de objetivo, né? Fala de quando você tem um foco, você vai quem investe no foco vai receber excelência, vai ter produtividade na vida. Então, a vida é feita de escolhas, concordam comigo? Então, a todo momento, a gente vai ter decisões conflitantes dentro de nós. O que eu preciso fazer? Eu preciso direcionar a minha mente, direcionar a minha energia, a minha força. Eu tenho que direcionar os meus pensamentos, o meu investimento naquilo que é o meu propósito. E isso eu tenho que botar toda a minha força, eu tenho que colocar todo o meu coração nisso. Então, enfim, tem muita gente que é frustrado por ter tanta coisa para fazer e não conseguir fazer nada. Se você ajusta o seu foco, você vai caminhar em direção à sua missão. Bom, para isso, você tem que para você ser intenso, você vai ter que assumir uma responsabilidade com seus resultados. Isso não tem jeito. Não tem jeito. Porque a gente passou essa live inteira falando sobre propósito. Então, ser intenso significa você assumir também uma responsabilidade
com os seus resultados. Isso tem que produzir toda essa energia, toda essa força, todo esse investimento que você está fazendo, tem que produzir alguma coisa. Então, em cima disso, a gente tem que admitir que nós temos limitações. Agora, a partir do momento em que eu me comprometo em gerar resultado para mim, eu penso o seguinte, vou dar um exemplo aqui antes de eu explicar. Eu queria me casar, eu e minha esposa. A partir do momento que eu pus a data do meu casamento, eu tive que trabalhar em função daquilo. Eu aumentei a minha responsabilidade, porque já tinha mandado convite, o casamento já estava com data marcada, as coisas tinham que acontecer. Então, qual que era o meu propósito? Casamento. Qual que era o resultado que eu queria? Era estar casado. Então, o que eu fiz? Eu direcionei toda a minha força, todo o meu investimento, todo o meu foco para isso, para fazer acontecer. E aconteceu, porque eu assumi um compromisso comigo mesmo. Então, assuma esse compromisso seu com o seu propósito, com seus resultados, porque as respostas não vão cair do céu. Nada vai cair do céu. Ah, mas eu estou muito... Olha, eu assisti todas as lives que você fez. Mas se isso não produziu em você um compromisso com os seus propósitos, com a sua missão e com o seu resultado, você só ouviu palavras bonitas. Então, assuma esse compromisso com você mesmo. Faça um bem para você, não é nem para mim. Tem pessoas que me mandam mensagem, né, no inbox, tem pessoas que compartilham os vídeos, tem pessoas que interagem comigo que eu não faço ideia de quem sejam. Isso me traz uma gratidão enorme. Mas o bem que elas estão fazendo é para elas mesmas. Porque elas estão vivendo uma coisa que elas querem. E isso é muito bom, isso é muito gratificante. Então, olha, o que é o propósito? Para resumir isso aqui, é a grande vontade que você tem de realizar algo para você, de se sentir satisfeito com o objetivo, com o desígnio, né, com a finalidade, é o fim daquilo que é o seu projeto. Então, todo mundo tem uma necessidade na sua existência, que é colocar para fora, quer colocar, né, para o mundo inteiro qual que é a sua missão. E é isso mesmo, você tem que compartilhar. Agora, compartilhe com as pessoas que são do seu círculo de confiança, pessoas que muitas vezes vão até poder te ajudar. Eu penso o seguinte, se a pessoa não puder ajudar, você tem que pelo menos procurar pessoas que não vão te atrapalhar. Então, sempre tem um amigo que às vezes ele não consegue ajudar, mas atrapalhar também ele não atrapalha. Então, se a gente pudesse resumir essa live de hoje sobre intensidade, ela fala sobre paixão, ela fala sobre coragem, ela fala sobre foco, ela fala sobre compromisso com os seus resultados e, para isso tudo, você precisa fazer um investimento, você tem que se treinar. Você tem que se treinar o tempo todo. Por isso que é importante você estar perto de um profissional que te ajude nisso. Não querendo aqui, né, fazer algum tipo de média, mas o compromisso que você assume com alguém que vai te treinar, que vai te colocar nesse caminho, é muito importante. Então, invista nisso, né? Invista tempo, invista recursos no seu crescimento pessoal, naquilo que vai te aproximar dos seus propósitos, ok? Eu quero te agradecer por você ter me ouvido até aqui. E se de alguma maneira esse vídeo acrescentou valor para você, trouxe valor para você, eu quero te pedir que compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com algum amigo, de alguma forma também se manifeste nesses vídeos, se manifeste nesse vídeo nos seus comentários, deixe um comentário aí pra gente, seja de apoio, seja de sugestão, seja de crítica.
o que for, deixe nos nossos comentários aqui das redes sociais, dessas lives, enfim, de alguma maneira, interaja com a gente, ok? Esse é um agradecimento que eu gostaria muito de receber e, de alguma forma, também vou me empenhar em criar mais conteúdo a partir do momento que eu sei que isso está realmente gerando algum efeito, né? Então, eu quero mais uma vez te agradecer e te dizer que nós estamos prontos para mais conteúdos, para trazer mais crescimento. Então, fique ligado, porque o melhor ainda está por vir, ok? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!